Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus irmãos, mais uma matéria que prova o perigo da volta da esquerda, o avanço dela aqui no Brasil. Eu não sei o que é que o partido chamado PSOL faz em pró-Brasil, porque tudo que a gente vê esses caras fazerem é letal, é ofensivo à família, à moral, aos bons costumes, à própria nação. Antes de dar um minuto de silêncio, a vereadora... É porque eu quero agregar um pedido de um minuto de silêncio, porque nessa semana houve uma chacina na comunidade do Salgueiro. Chacina essa que levou à morte 1h30 da manhã de ao menos 7 pessoas. Portanto, eu queria também agregar ao pedido de um minuto de silêncio em memória às vítimas da chacina ocorrida na favela do Salgueiro. Não dá pra gente aceitar chacina contra negro e favelado. 30% dos jovens aqui assassinados são assassinados pela polícia militar. Temos que discutir desmilitarização das polícias. Tem que discutir legalização das drogas. Para terminar mesmo, ler aqui uma expressão de resistência. Nada mais apropriado para resistir a uma operação policial que levou a uma chacina, como a leitura de um funk, que para mim expressa a resistência a esse modelo de segurança pública assassino. A MC Carol, que esteve aqui em nosso gabinete, a letra expressa o que aconteceu na favela do Salgueiro e que acontece em tudo quanto é lugar, com essa lógica de modelo de insegurança pública e de genocídio do povo negro e favelado. Só cria um benefício para a bandidagem, e aqui vem mais uma matéria provando isso, enviada pelo nosso querido irmão de batalha, um velho amigo, Elias Passos Tenório. Mais uma vez o agradecimento, fica aqui esse irmão de fé e batalha. A matéria que ele nos envia diz o seguinte, está no Repórter Maceió, de 19 de setembro de 2022, com o seguinte título: Projeto acaba com prisão para pequenos furtos cometidos por quem passa fome. Ou seja, se o bandido agora furta alguma coisa, mas disse que estava passando fome, então ele não pode ir mais para a cadeia. Você chama a polícia, né? Você consegue segurar o cara, chama a polícia, mas não dá nada para ele. Já não dá atualmente, né? Você vê que a polícia prende de tarde, não dá 6 da noite, o cara já está em liberdade. E se o policial insistir, como nós já mostramos casos antigos aqui, se o policial insistir em deter o cara, aí quem vai responder, quem vai para a corregedoria é ele. Ele vai ter que se explicar por que é que ele está prendendo aquele indivíduo. Vocês lembram de uma matéria antiga que eu mostrei aqui de uma delegada, né, que fez isso, mandou os policiais se explicar, eles ficaram lá na corregedoria se explicando, e os bandidos que eles já tinham prendido 2 vezes, que estavam rondando um posto de combustível, na segunda vez que foram soltos, os policiais não puderam mais voltar para os seus postos, e aí eles assaltaram o posto. Eles estavam realmente querendo assaltar o posto. Então quando o pessoal diz que a polícia não faz nada, isso realmente me aborrece um pouco, porque eu vejo o trabalho da polícia. É um trabalho sério da maioria dos policiais. Porém, o problema está no judiciário, que solta as leis que são criadas. E não é nem culpa do juiz, né? É justamente as leis que são criadas por quem? Por esses parlamentares que muitas vezes as denúncias estão aí, não sei por que não se investiga, na verdade a gente sabe, né? Mas tem denúncia aí, né? Vamos dizer boatos, que muitos desses partidos são financiados pelos próprios criminosos. São representantes de criminosos. E as ações deles cada vez demonstram que isso não é apenas uma falácia, que não é boatos, é uma realidade, só que não se investiga. Então, continuando a matéria aqui, ela diz o seguinte: o projeto de lei 4.540/21, anote esse número, 4.540/21, altera o Código Penal para determinar que não haverá prisão no caso de furto por necessidade ou de valores insignificantes. Pegadinha tá aí. Ainda que o cara não tenha roubado alguma coisa de comer, algum alimento, se ele tiver roubado, sei lá, o teu celular, por ter um valor insignificante, a menos que seja um iPhone 20, 50 desses aí novos, se for um celular normal, é um valor insignificante, então não tem problema ele pegar. Quem manda você ser vacilão? É isso aqui que a lei está dizendo, se isso aqui for aprovado. O furto por necessidade ocorre quando o autor do crime estiver em situação de pobreza ou extrema pobreza e quando o bem subtraído tem o objetivo de saciar sua fome ou necessidade básica imediata, sua ou de sua família. Ou seja, fumar ervinha, né? Os seus vícios, bebida. Meus irmãos, olha o perigo. Quando eu falo aqui da esquerda, né? Esquerda e direita servem ao sistema.
É essa dança entre eles, né, que nos levou a essa situação. Um país rico, tá de esmola, mas não tem como negar que a esquerda é o pior lado dessa mesma moeda podre, dessa mão do sistema. Tá aqui as propostas na sua cara. A proposta também determina que a ação penal em caso de furto só será levada adiante mediante queixa do ofendido. O furto é a subtração de valores e bens sem que haja violência da ação. Então, se eles levarem tua moto também, aí você ficar com medo de dar queixa ali, mesmo que o policial pegue, a menos que você vá lá dar a queixa, não vai ter problema para ele também. E muitas pessoas não fazem por quê? Porque temem uma represália do criminoso. Então veja, meu irmão, o que é que os caras estão criando. O projeto foi apresentado pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e outros 7 deputados. Meus irmãos, olha, sinceramente, as leis e as coisas que a justiça do Rio de Janeiro vem fazendo, tem me colocado na cabeça que o melhor para o Brasil era que cada estado, né, fosse como os Estados Unidos, tivesse as suas próprias leis. O melhor seria isso, porque o Rio de Janeiro está se tornando uma Babilônia. Não é à toa que hoje é o estado que dá mais prejuízo à União. Está quebrado o Rio de Janeiro. E não para, com o perdão da palavra, de fazer merda os seus políticos. É complicado. Eu vejo os meus irmãos que moram aí e realmente estão numa situação difícil, como a gente também aqui em Pernambuco pode ficar, dependendo do governador que vai vir por aí. Se for a Marília, meu irmão, a gente tá ferrado também. É complicado, meus irmãos. Então, bom seria que a gente adotasse mesmo o sistema dos Estados Unidos. Enfim, o projeto foi apresentado pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e outros 7 deputados, com apoio de defensores públicos e instituições. O texto determina que o juiz, caso não possa absolver o autor, deverá aplicar uma pena restritiva de direitos ou multa, sem prisão. A regra vale inclusive para reincidentes, desde que o furto seja por necessidade ou de valores insignificantes. É só ele dizer, né, que tem necessidade, ou roubar uma coisa que a justiça considere de valor baixo, e eles podem roubar, literalmente podem roubar, sem receber qualquer punição, mesmo que o cara seja reincidente. Você ouviu isso aqui? Mesmo que ele seja reincidente, pode fazer. Agora eu sei que você, cidadão de bem que acompanha esse canal, todos aqui são assim, sem exceção, você deve estar revoltado com isso aqui, né? Você sofre muito para comprar cada coisa, a sandalinha que está no seu pé, você sofreu para comprar. Além, é claro, de muitos objetos que podem não ter valor nenhum, mas tem um valor sentimental para você. E seja quem for que esteja aí na cadeira de poder, mas eu pergunto quem é a justiça nesse caso para dizer qual valor tem um objeto seu, sendo que eles não te ajudam a comprar, sendo que eles não te ajudam a ganhar, e aí eles vêm e dizem na sua cara, não, isso aí não tem um valor significativo. Quem sabe do seu sentimento é só você mesmo. Então isso aqui é um absurdo, uma pouca vergonha, essas autoridades tinham que tomar a vergonha na cara. Verdade é essa. Não é à toa que querem fechar esse canal, porque aqui a gente bate a real. Agora você acha que isso aqui é uma novidade? Escuta essa. O Código Penal já permite livrar de punição os crimes cometidos em estado de necessidade, caso que abrange o chamado crime famélico, motivado pela necessidade de se alimentar. Então já tem isso na lei, certo? Mas o pessoal, a esquerdalha, ainda acha pouco. Segundo os autores do projeto, no entanto, o judiciário tem interpretação restrita do princípio e mantém encarceradas pessoas que furtaram alimentos ou valores muito pequenos. Por isso, cabe ao legislativo aperfeiçoar a lei para garantir que não haja injustiças. Injustiça é eles roubarem. Essa conversa deles que a pessoa rouba porque é pobre, a pessoa rouba porque é vagabundo. Porque se isso fosse realidade, se isso fosse verdade, não existia rico ladrão. A classe deles políticas não teria tanto ladrão como tem, porque mais de 90% hoje dos parlamentares tem algum tipo de processo. E os caras ganham quanto? No mínimo 20 mil reais. No mínimo, né? Sem falar aí de rachadinha, etc, etc, verba que eles botam à mão. A pessoa que ganha 20 mil reais no Brasil já é considerado rico. Então os caras ganham 20 mil reais e ainda roubam. E aí, eu pergunto a você, o problema é o que o cara ganha ou o caráter dele? Pobreza não tem a ver com falta de caráter. Tem muitos pobres que fazem de tudo, trabalham de sol a sol para não ter que mexer no que é dos outros. E para nossa sorte, a maioria da população pobre é trabalhadora. Só isso aqui que eles levantam, meu irmão, gera um motivo para as pessoas protestarem, porque isso sim é discriminação. Dizer que a pessoa porque é pobre vai ser ladrão. A pessoa só rouba porque é bandido mesmo. E isso não tem classe social. A prática judiciária cotidiana se depara com inúmeras situações de furtos motivados por necessidades materiais urgentes e muitas vezes se recusa sob variados argumentos a reconhecer a situação de necessidade do autor, dizem os autores. Os parlamentares citam casos de pessoas encarceradas pelo furto de uma cartela de barbeadores, R$ 22,
de alimentos vencidos de um supermercado R$50 e até de água. A criminalização de atos de baixíssima repercussão social que configuram expressão de uma profunda crise social e econômica gera uma distorção na medida que coloca o aparato estatal a serviço da proteção dos bens de valores irrisórios, gerando uma sobrecarga do judiciário, avaliam. É só endurecer a pena. É só, pessoal, bando de vagabundo. Ao invés de vocês colocarem eles lá para ficarem sem fazer nada e aprendendo a se tornarem grandes criminosos, é colocar trabalho. Coloque eles para trabalharem, para gerar produtos essenciais para a população. Vai fabricar placa, como acontece lá nos Estados Unidos. Ensina a profissão de carpinteiro, pedreiro. Coloca esse pessoal para produzir e trabalhar. Ah, mas aí ia gastar muito dinheiro com tornozeleira, com supervisão. Não, meu irmão. Tem vários métodos de fazer isso. Os drones estão aí, inclusive, só são usados para o que não presta. Mas se tivesse boa vontade, poderia sim realizar esse tipo de coisa a baixo custo. E o dinheiro que esses caras o dinheiro que esses caras produzissem com o trabalho seriam primeiramente para ressarcir as pessoas que eles causaram prejuízo, segundo, uma parte para o Estado e um pouquinho para eles mesmos. Simples assim. Resolveria o problema de criminoso aqui no Brasil, de vagabundo. Mas não é o que eles querem. Eles não querem resolver nada. Até porque o crime, do jeito que está, alimenta vários negócios que só existe, por exemplo, negócio milionário, trilionário dos seguros. Hoje a pessoa que tem um veículo e não tem um seguro para ele já é chamado de louco. Você é doido. Se você tem um carro, tem uma moto e não tem um seguro, você é louco. Uma coisa que as pessoas não compram por medo de acidente. Elas compram por causa da bandidagem. Então veja o quanto de cerca elétrica, segurança especializada e etc. Né? Carro forte, ninguém leva mais o dinheiro no carro porque não tem mais coragem. Né? Os restaurantes, todas as empresas precisam contratar empresas de segurança, pagam uma fortuna, levando lucro e elevando os preços da própria mercadoria para cobrir esse gasto. Gera todo um mercado graças ao quê? A bandidagem. Então essa turma não quer, as grandes empresas não querem projeto que endureça e mantenha esses caras na linha. Não quer. Você acha que uma Apple, por exemplo, acha ruim quando alguém que comprou um celular é roubado? Ela não acha, ela não vai exigir isso de nenhum candidato que ela esteja apoiando, patrocinando a campanha dele, sendo que aquele cliente dela que foi roubado, quando perde o celular, ele vai lá e compra outro. Ele não quer ficar sem. Até porque é status. Então ele vai lá e compra outro. Dá 10, 15 mil reais em outro aparelho. Terminou nem de pagar aquele, mas ele já compra. Então você acha que as empresas vão achar ruim? Lógico que não. Aí eles continuam falando aqui, né? Só para encerrar, ó. Além disso, os autores destacam que o furto é um crime sem características violentas. Aqui responde cerca de 11% da população carcerária e em grande maioria negros. O delito de furto, que é um crime sem violência contra a pessoa, é em geral de baixa lesividade. Resulta em altas taxas de encarceramento seletivo, avaliam. A proposta está pensada ao PL 1244/11 e poderá ser votada no plenário se for aprovado o requerimento de urgência. Então tá aí os absurdos, né? Aqui encerra a matéria. É esse o futuro do Brasil com a esquerda no poder, né? Já tá assim agora, você imagine com um Lula como presidente. Tem um alertado disso aqui, meus irmãos. Nós não apoiamos o Bolsonaro, mas é fato que se você quer realmente piorar as coisas ainda mais, é só votar no Lula. Muitas pessoas lembram do governo dele com saudade e dizem, mas no tempo do Lula isso, no tempo do Lula aquilo. Lula teve muita sorte na questão do boom dos commodities que o Brasil produzia. Mas não tenha dúvida que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Dr. Enéas era o único nesse país que estava atento aos números. E falava o tempo todo, olha, o cara está fazendo o pior governo da história. E era chamado de louco, de fascista, atacado por todos os lados. Porque as pessoas estavam comprando mais, as pessoas achavam que o país ia mudar até de categoria, ser segundo mundo, não terceiro. Mas Dr. Enéas de olho nos números e dizendo, olha, a nossa dívida está aumentando. E dívida, meu irmão, ela uma hora vai ser cobrada. Enquanto isso, ele mandando dinheiro para Cuba, mandando dinheiro para Venezuela, financiando regimes comunistas com o nosso dinheiro, construindo coisas lá com o nosso dinheiro, para receber em charuto. Olha o que é que o PT fez. Você acha que ele não vai fazer de novo? Esses anos todos que ele passou tramando, é censurar a internet? Isso aqui vem da esquerda, meu irmão. Eu sei que com a direita a gente vai ter aí privatizações, vão entregar a Petrobras, não tenha dúvida. Muitas coisas vão ser entregues e é um caminho terrível também. Mas ainda é mais terrível esse caminho da esquerda. Nós estamos de fato hoje entre a cruz e a espada. O povo nos colocou nessa situação. Por não entender que isso aqui nunca foi conspiração, são fatos, meus irmãos. São simplesmente fatos. Então essa é a minha contribuição, meu irmão, para abrir a sua mente, faça a sua escolha, esteja pronto para protestar, seja quem for o próximo presidente. As pessoas precisam ficar espertas, precisam entrar, né, em contato com uma Talíria
Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, e dizer o que pensam. Deixar claro que nós não queremos isso para nós. Essas leis, meus irmãos, não vão afetar apenas o seu vizinho, as pessoas que moram no Rio de Janeiro. Vão afetar o país inteiro, eu e você, a sua família, os nossos amigos. Então acorde, meus nobres irmãos. As pessoas precisam acordar. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Nós voltaremos com 2 vídeos todos os dias, se assim o Criador permitir. Um às 7h30 da manhã e outro às 5h30 da tarde. Então fiquem todos com Deus, meus irmãos. Nós nos encontraremos nesses horários. Um abraço e não esquece de compartilhar e deixar a tua opinião. Fui!